Aleluia. Glória a Deus. Amém. Vou mandar aqui um monte de aviãozinho para os irmãos. Iniciando mais uma live. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Amém. Glória a Deus. Amém. Oh, aleluia. Boa noite, irmãos. Aleluia. O pessoal está entrando agora. Mais uma live. Live Salmos da Fé. Nós estamos, para quem está entrando pela primeira vez, nós estamos fazendo lives a respeito do livro de Salmos. 150 salmos, né? Já faz alguns meses que nós estamos fazendo essas lives. E agora nós vamos partir para o Salmo 139, Salmo 140 e o Salmo 141. A paz, Edu. Amém. Dona Belia. Oh, glória a Deus. Amém. Tem mais alguns irmãos aí. Vou enviando os aviãozinhos para avisar para o pessoal, né? Glória a Deus. Tem Vini aqui. Aleluia. Glória a Deus. Mais uma live Salmos da Fé. Salmo 139, Salmo 140 e Salmo 141. Vai avisando aí para o pessoal. Mais uma live. E hoje nós vamos agora iniciar com o Salmo 139. Glória a Deus. Amém. A gente faz a leitura e depois faz a meditação em cima do Salmo. Amém? Salmo 139, que diz assim: Ó Senhor, tu me sondas e me conheces. Sabes quando eu me assento e quando eu me levanto. De longe penetras os meus pensamentos. Esquadrinhas o meu andar e o meu deitar, e conheces todos os meus caminhos. Ainda a palavra me não chegou à língua, e tu, Senhor, já a conheces todas. Tu me cercas por trás e por diante, e sobre mim pões a mão. Tal conhecimento é maravilhoso demais para mim, é sobremodo elevado, não o posso atingir. Para onde eu me ausentarei do teu espírito? Para onde fugirei da tua face? Se subo aos céus, lá estás. Se faço a minha cama no mais profundo abismo, lá estás também. Se tomo as asas da alvorada e me detenho nos confins dos mares, ainda lá me haverá de guiar a tua mão, e a tua destra me sustentará. Se eu digo, as trevas com efeito me encobrirão, e a luz ao redor de mim se fará noite, até as próprias trevas não te serão escuras. As trevas e a luz são a mesma coisa. Pois tu formaste o meu interior, tu me teceste no seio de minha mãe. Graças te dou, visto que por modo assombrosamente maravilhoso me formaste. As tuas obras são admiráveis, e a minha alma o sabe muito bem. Os meus ossos não te foram encobertos, quando no oculto fui formado e entretecido como das profundezas da terra. Os teus olhos me viram e a substância ainda informe, e no teu livro foram escritos todos os meus dias, cada um deles escrito e determinado, quando nenhum deles ainda havia. Que preciosos para mim, ó Deus, são os teus preceitos. E como é grande a soma deles, se os contasse, excedem os grãos de areia. Contaria, sem jamais chegar ao fim. Tomara, ó Deus, desses cabo do perverso. Apartai-vos, pois, de mim, homens de sangue. Eles se rebelam insidiosamente contra ti, e como teus inimigos falam malícia. Não aborreço eu, Senhor, os que te aborrecem, e não abomino os que contra mim se te levantam. Aborreço-os com ódio consumado. Para mim são inimigos de fato. Sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e conhece os meus pensamentos. E vê se há em mim algum caminho mau, e guia-me pelo caminho eterno. Aleluia. Esse é um famoso salmo, né? Esse é um famoso salmo. É um salmo muito intimista, um salmo que fala sobre o conhecimento de Deus sobre nossa vida, o que fala sobre a onisciência de Deus. Deus conhece a nossa vida, conhece o nosso levantar, conhece o nosso deitar. Deus conhece tudo na nossa vida. Isso é verdade. Ele é onisciente
Ele conhece tudo, e esse salmo tem um versículo lindo que fala que desde entreteceste, quer dizer, pois tu formaste o meu interior, tu me teceste no seio da minha mãe. Graças te dou, visto que por modo assombrosamente maravilhoso me formaste, as tuas obras são admiráveis e a minha alma o sabe muito bem. Né? Versículo 16, maravilhoso, diz: os teus olhos me viram ainda substância informe, e no teu livro foram escritos todos os meus dias. Aqui está dizendo que mesmo ainda quando nós éramos um feto, né? Quando nós estávamos sendo gerados na barriga da nossa mãe, Deus já conhecia todos os dias. É verdade que Deus já sabe todos os nossos dias, mas o fato dele saber todos os nossos dias não quer dizer que ele determinou, né? Porque existe o livre-arbítrio das pessoas. A salvação é pela fé, existe uma decisão, embora Deus já saiba o que vai acontecer. O fato dele saber não significa que ele determinou, né? Porque existe o livre-arbítrio. Então algumas pessoas confundem e pensam assim, que Deus sabe tudo que vai acontecer, Deus sabe quem é salvo, Deus sabe quem vai para o inferno, Deus sabe de tudo. Então Deus predestinou essas pessoas para a salvação ou para o inferno. Não, isso não é verdade. Deus não predestinou ninguém nem para a salvação, nem para o inferno. Ele predestinou em Cristo. Ou seja, quando nós aceitamos o Senhor Jesus Cristo, nós estamos inseridos dentro desse veículo maravilhoso que é a pessoa do Senhor Jesus Cristo, predestinados para a salvação. Mas Deus sabe quem é salvo, Deus sabe quem será condenado, Ele conhece todos os nossos dias. Mas a grande beleza desse salmo está na expressão maravilhosa de louvor e adoração e de reconhecimento do salmista de que tudo e em todos os lugares o Senhor está com ele. Aonde ele for, seja no lugar mais profundo, seja o lugar mais difícil, seja onde for, o Senhor está sempre com ele. Isso é um conhecimento maravilhoso. Deus está com você em todos os lugares. Eu queria dar uma mensagem especialmente sobre essa questão. Pessoas que estão passando por tribulações, pessoas que estão passando por situações difíceis, o Senhor é contigo. O Senhor conhece o teu coração. O Senhor sabe todos os teus pensamentos. Ele conhece os teus dissabores, Ele conhece os teus problemas, Ele sabe quem você é. Agora precisamos entender que por Deus saber quem nós somos, não há lugar para nos esconder. Deus conhece como funcionam os seus pensamentos. Por que estou dizendo isso? Porque algumas pessoas às vezes pensam que Deus esqueceu delas, mas na verdade estão vivendo uma vida de hipocrisia, né? Escondendo quem é realmente. Na presença do Senhor não há lugar para nenhuma mentira. Deus conhece o nosso coração, Deus conhece como funciona o nosso pensamento, Deus sabe se nós somos preconceituosos ou não. Quando eu falo essa palavra preconceituoso, eu preciso deixar claro, né? Algumas pessoas logo automaticamente quando ouvem essa palavra preconceito, pensam logo em preconceito racial, preconceito social, mas embora esses sejam preconceitos também, a gente tinha que ir para a raiz da palavra preconceito. O que é um preconceito? É um pré-conceito, um conceito que a pessoa tem pré-estabelecido antes mesmo de conhecer a situação, antes de conhecer a pessoa, por alguma opinião pessoal. Não adianta a gente ter um preconceito a respeito de qualquer situação, porque a verdade só se mostra com a convivência, né? Seja pessoas, seja lugares, a gente só conhece as pessoas, só conhece as igrejas, só conhece os grupos sociais, só conhece as famílias, quando nós convivemos com ela. Então, a mesma forma o Senhor. Você não pode ter um preconceito a respeito de Deus. Você precisa se aprofundar em Deus, se entregar totalmente a Ele para verdadeiramente o conhecer. Amém? Na presença do Senhor não há lugar para preconceitos. Na presença do Senhor não há lugar para opiniões pessoais. Você na presença dele, você não tem o que esconder. Você deve estar totalmente aberto. Deus conhece o teu passado, Deus conhece o teu presente e Ele conhece também o teu futuro. Precisamos entender que na presença do Senhor não há lugar para se esconder. Amém? E é interessante esse outro versículo, o versículo 23 e 24, que o salmista diz assim: sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração.
prova-me e conhece os meus pensamentos, e vê se há em mim algum caminho mau, e guia-me pelo caminho eterno. Essa é uma expressão do salmista maravilhosa. Ele está demonstrando humildade. Tá? Presta atenção, eu sempre digo isso. Direito adquirido não significa que esse direito está sendo exercido. Tá? Você adquiriu como cristão, como filho de Deus, você adquiriu o direito de ser salvo, você adquiriu o direito de ser curado, você adquiriu o direito de ser abençoado, você adquiriu o direito de ser um santo, você adquiriu o direito de ser justo, você adquiriu o direito de ser do próprio Filho de Deus. Há coisas que você já é, mas são direitos posicionais, mas isso não implica que você esteja exercendo esse direito. O fato de você ter nascido de novo faz de você automaticamente um filho de Deus que exerce esse direito ou não. Né? Mas existem algumas coisas, como a cura, por exemplo, em que você precisa exercer esse direito pela fé. Você precisa crer que é curado, que pelas pisaduras de Jesus você já foi sarado. Você precisa crer que você é abençoado, que a bênção do Senhor está correndo atrás de você. Amém? Por que eu estou dizendo isso? Porque o salmista diz assim: sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração, e prova-me e conhece os meus pensamentos, e vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Algumas pessoas podem sustentar como caminho mau. Se eu nasci de novo, eu não estou no caminho mau. Mas é preciso entender que ele não está falando aqui sobre estar no caminho mau, mas se há no coração dele um caminho mau. O que seria um caminho mau que está no coração de alguém? Uma forma de pensar viciosa, uma forma de pensar errada, baseada em um pré-conceito, entendeu? Você tem um conceito errado a respeito de uma situação, a respeito de uma verdade espiritual que você está vendo de outra forma, um preconceito a respeito de uma igreja, um preconceito a respeito de uma família, um preconceito a respeito de uma pessoa. Isso pode ser um caminho mau. Paulo diz apropriadamente lá em Coríntios que a ninguém vejo mais segundo a carne, e até mesmo Cristo, se eu o vi segundo a carne, não é assim que eu vejo agora. O que significa isso? Ver as pessoas como Deus vê, não segundo a aparência, não segundo o preconceito que possa existir na sua mente. Amém? Isso é o caminho mau. O que é o caminho mau? É uma forma errada de ver as coisas. Infelizmente, irmãos, vamos falar bem sério, tá? Eu aproveito esses momentos em que estou ministrando numa live como essa para mexer mesmo naquilo que pode ser a raiz do problema de algumas pessoas. Infelizmente, há muitos cristãos que até mesmo oram a Deus, pedem a Deus, fazem pedidos, fazem petições e até mesmo se colocam diante de Deus, mas por terem preconceitos a respeito de algumas situações, não se abrem totalmente na presença daquele que conhece todo o coração. E por causa disso podem estar fazendo até orações erradas. Né? Quando eu falo de oração, eu não estou falando sobre oração de petição, aquelas orações que a gente diz que são as orações bíblicas, a oração de petição, a oração da fé, oração de consagração e tal. Muitas vezes as pessoas podem fazer uma oração sem estar se abrindo totalmente a Deus. Às vezes pode estar fazendo, por exemplo, um pedido e colocando diante de Deus com súplicas e ações de graça, como diz a Bíblia lá em Filipenses capítulo 4. Né? E tudo mais, mas na verdade está escondido ali um propósito errado, um caminho mau que há no coração daquela pessoa quando faz aquele pedido. Né? Ou resolveria com a oração de consagração. Uma oração de consagração, uma oração se abrindo totalmente àquele que conhece todo o teu interior, teus pensamentos, o teu passado, o teu presente, o teu futuro, evitaria que a pessoa estivesse com algum caminho mau. É por isso que o salmista diz: sonda-me, vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Quem dera que uma live como essa seja uma oportunidade que o Espírito Santo talvez esteja guiando você, né,
para aquilo que precisa ser consertado, para aquele pensamento preconceituoso, aquele pensamento vicioso que está danificando a sua vida espiritual. Algumas pessoas fazem orações: Deus, por que que ainda não aconteceu? Deus, por que que está demorando? Aí alguns dizem: é o tempo de Deus. Eu vou dizer uma coisa para você: esse negócio de tempo de Deus não é bem como o povo diz, né? Às vezes pensam assim: ah, Deus pode ter o tempo dele, não é o seu tempo. Na verdade, o tempo de Deus, eu vou dizer aqui qual é o tempo de Deus. O tempo de Deus é o tempo em que você se deixa ser tratado por Ele. Entendeu? O tempo de Deus é do tamanho do tempo em que você se deixa ser tratado por Ele. Tá? Eu tenho 30 e tantos anos de crente, mais de 36, 37 anos de crente, e 55 anos de idade, e eu cansei de ver, irmãos, cansei de ver pessoas que mentem para si mesmo, né? Existem muitas pessoas que têm traumas e situações não resolvidas na sua vida e botam debaixo do tapete aquele problema e criam uma história, criam toda uma forma de pensar para se esconder da presença do Senhor com relação a alguma situação que não foi resolvida, né? E é por isso que as coisas às vezes não acontecem, e tem o tal do tempo de Deus, porque é o tempo que a pessoa está demorando para se colocar diante de Deus aquele problema que não foi resolvido. Entendeu? Há pessoas, por incrível, pasmem, fiquem pasmem com isso, porque talvez vocês já tenham visto isso ter acontecido, mas quem não viu é para ficar pasmado mesmo, uma coisa de difícil entendimento. Tem pessoas que mentem, criam uma história para se proteger, né? Tem pessoas, por exemplo, que fazem todo o mal, né? E como não conseguem conviver consigo mesmo, porque não conseguem acreditar que foram capazes de fazer isso, cria toda uma história para dar um arcabouço, para dar uma desculpa para aquilo que fez. Então, faz mal, por exemplo, contra alguém e diz: não, mas fulana merecia, porque fulana era assim assado. Ou fulana merecia, porque fulana fez aquilo. E às vezes o que a pessoa está dizendo ou é uma mentira, ou é um aumento exagerado de algum episódio para ganhar um subsídio ou uma desculpa para o mal que fez. E agindo assim, vive uma vida de hipocrisia. E agindo assim, faz de conta que não aconteceu nada, coloca debaixo do tapete aquele problema e vai vivendo a vida e faz seus pedidos a Deus, e lá para 10, 20 anos depois, 30, fica dizendo: por que as coisas não funcionam? Por que as coisas não estão acontecendo? Ora, fulano ou fulana está vivendo uma vida de mentiras, porque está escondendo algo que deveria ter colocado diante da presença do Todo-Poderoso, que, conforme diz o Salmo 139, Ele sabe de tudo, irmãos. Sabe, uma oração de consagração, uma oração diante do Senhor, Criador dos céus e da terra, esse que te criou no ventre da tua mãe, uma oração de entrega totalmente a Ele, vai te aliviar. Coloca diante dEle tudo isso, coloca diante dEle todas essas situações. Se tiver que pedir perdão, pede perdão a Deus, né? Ou a pessoas, mas não vive uma vida de mentiras, né? Uma vida se escondendo, uma vida se fazendo que é uma coisa que não é, ou criando uma história. Você tem que analisar até suas próprias histórias, suas próprias desculpas, porque eu já vi, irmãos, eu já vi pessoas criando histórias como essa, e é como diz aquele ditado, né? Aquele ditado não, aquilo que se falou. Havia um ministro de propaganda nazista, Goebbels, que dizia o seguinte: uma mentira tantas vezes dita, tantas vezes dizendo, se torna uma verdade. E sabe que isso é verdade? Algumas pessoas criam uma mentira e vão dizendo aquilo para si mesmo e para os outros e começam a acreditar. Começa a acreditar. A própria mente da pessoa, no afã de se proteger para não se sentir culpado, começa a acreditar numa mentira. Acreditar que realmente fez aquilo porque foi injustiçado ou injustiçada. Acreditar que fez aquilo outro porque fulano merecia. Acreditar que fulano era uma má pessoa quando não era, foi uma mentira que foi criada na época. Isso são coisas, irmãos, que danificam a vida espiritual de alguém. Algumas pessoas vivem doentes por causa disso. Alguns já morreram e alguns têm problemas sérios na alma por conta de mentiras que são criadas
criadas para justificar os próprios erros. Isso não pode ser assim. Acho que tais pessoas precisam fazer uma oração como essa do salmista. Sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e conhece os meus pensamentos e vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Precisamos ser sinceros, irmãos. Me coloco diante do Senhor. Deus conhece a minha vida. Deus conhece a tua vida. Deus conhece quem nós somos. Deus conhece os nossos acertos e conhece os nossos erros. Aquilo que nós erramos, precisamos nos consertar. Precisamos confessar o nosso pecado. Precisamos perdoar, muitas pessoas não perdoam também, né? E precisamos viver em paz com os homens e com Deus. Como diz a palavra, no que depender de nós, devemos ter paz com todos. Tem que fazer essa oração. E voltando àquele ponto inicial que eu falei, o direito tido não quer dizer que é um direito exercido. O fato de você ser justificado não quer dizer que você está andando realmente como alguém que está longe do pecado, né? Porque você não tem pecado dentro de você. O pecado é gerado quando se comete aquilo, quando os nossos desejos descontrolados, né, as nossas concupiscências são praticadas, tá? E eu te digo, uma atitude como essa, por exemplo, de criar uma mentira para justificar, é um pecado, né? É um pecado consumado e isso pode gerar um caminho mau. É preciso reavaliar as nossas vidas, analisar a nós mesmos e vermos, será que há uma forma viciosa, uma forma errada, uma mente cauterizada em mim a respeito de tal assunto? Há alguns, como eu disse, que criam essas mentiras na mente e esquecem, botam debaixo do pano e depois vive toda a sua vida corretamente. Mas é preciso voltar atrás, aonde errou, voltar ao primeiro amor e reconhecer que não é bem assim. Nós não podemos criar histórias e mentiras e falsos testemunhos para justificar os nossos erros. Precisamos estar puros diante do Deus Todo-Poderoso. Amém? Esse é um salmo muito intimista. Esse é um salmo que fala diretamente ao ponto. Deus conhece a gente desde antes da gente nascer. Deus conhece o teu presente, conhece o teu passado e conhece o teu futuro. Não tem como se esconder diante do nosso Pai Celestial. Amém? Vamos para o Salmo 140. Antes da gente ir para o Salmo 140, eu preciso terminar dizendo isso. Deus é misericordioso. O Senhor Deus é bom. Ele é assaz benigno, como diz o Salmo. Ele é bom e ele tem prazer que os seus filhos venham até ele com sinceridade de coração. Ele perdoa, ele cura, ele sara, ele transforma, ele opera a sua boa vontade. Perfeita, agradável e boa. Amém? Salmo 140. Diz assim: livra-me, Senhor, do homem perverso. Guarda-me do homem violento, cujo coração maquina iniquidades e vive forjando contendas. Aguçam a língua como uma serpente, sobre os lábios tem veneno de áspide. Guarda-me, Senhor, da mão de ímpios e preserva-me do homem violento, os quais se empenham por me desviar os passos. Os soberbos ocultaram armadilhas e cordas contra mim. Estenderam uma rede à beira do caminho, armaram ciladas contra mim. Digo ao Senhor: Tu és o meu Deus, acode, Senhor, a voz das minhas súplicas. Ó Senhor, força da minha salvação, Tu me protegeste a cabeça no dia da batalha. Não conceda, Senhor, ao ímpio os seus desejos, não permitas que vingue o seu mau propósito. Se exaltam a cabeça os que me cercam, cubra-os a maldade dos seus lábios. Caiam sobre eles brasas vivas, sejam atirados ao fogo, lançado em abismo para que não mais se levante. O caluniador não se estabelecerá na terra. Desculpe. Ao homem violento, o mal perseguirá, com golpe sobre golpe. 6. Que o Senhor manterá a causa do oprimido e o direito do necessitado. Assim, os justos renderão graças ao teu nome, os retos habitarão na tua presença. Aleluia. Esse é aquele tipo de salmo muito comum, onde o salmista está não só exaltando a presença do Senhor, mas falando e pedindo sobre o livramento diante de homens
soberbos, homens que têm a língua como serpente, e ele pede, guarda-me, Senhor, dos ímpios, e preserva-me do homem violento, esses cujo coração maquina iniquidades, e vivem forjando contendas. Isso é uma coisa muito comum, tá? No Salmo, essa colocação de que haviam inimigos que eram usados pelo diabo para forjar contendas, para difamar e para mentir. É bom a gente sempre lembrar que essa é a especialidade de Satanás, né? O nome Satanás significa acusador. Ele é o acusador dos irmãos. Logo, a obra principal de Satanás é forjar contendas, é levantar falsos testemunhos, é fofocar, difamar e espalhar os erros das pessoas. Esta é a obra de Satanás. Então precisamos entender que não há contra a tua vida, se você está passando por isso, como diz a Bíblia em Isaías, toda arma forjada contra ti não prosperará. Esse é o direito dos filhos de Deus, um direito que de mim procede, diz o Senhor. Porque Deus sabia que essa é a especialidade de Satanás. É o quê? Forjar mentiras, né? Forjar situações para prejudicar os outros. E não só forjar mentiras, ou pegar erros verdadeiros e espalhar para destruir a vida das pessoas. Se este é o caso sobre a sua vida, confia no Senhor de todo o coração. Ele é o teu protetor. Ele é aquele que te guarda. Se verdadeiramente você estiver debaixo de uma situação como essa, né? Lembra-se também que tem situações em que nós mesmos semeamos e isso termina por contribuir e dar madeira para a lenha, vamos dizer assim, para a difamação de Satanás. Então, aquilo que você errou, confessa a Deus, que conhece a tua vida, né? Confessa a Deus e confia nele, que ele te guarda de toda e qualquer difamação, de mentira. Agora, seja sincero, como nós falamos aqui no Salmo anterior. Há certas situações em que nós criamos na nossa mente para nos proteger. E muitas vezes nós somos culpados, porque fizemos isso e como não conseguimos conviver com os nossos próprios erros e as nossas falhas, nós criamos uma versão, né? E toda história tem duas versões, né? É verdade, a moeda tem duas faces. Existe a versão daquele que é caluniado e existe a versão do caluniador. Por mais errado que esteja o caluniador, inclusive difamando, que já é um erro, né? Às vezes o caluniador calunia baseado em algum erro que o caluniado realmente cometeu. Então o que devemos fazer? Colocar diante do Senhor, né, em sinceridade do coração, ver, como diz o Salmo 139, ver se há em mim algum caminho mau e guia-me, Senhor, pelo caminho eterno, né, e confiar em Deus, porque difamação é a especialidade de Satanás. Isso é o que ele faz desde o princípio do tempo, né? Ele não começou difamando a Deus? No primeiro pecado, o pecado de Adão e Eva, o que foi que ele disse? Não, não é bem assim, diz para Eva. É porque Deus sabe que no dia em que vocês comerem do fruto, vão se abrir os olhos e vocês vão ser igual a ele. Quer dizer, estava difamando. Ele já estava inventando uma história fictícia aí, né? É a especialidade de Satanás. É inventar uma mentira, ou pegar uma verdade e aumentar, ou pegar uma verdade, um erro de alguém e sair espalhando, que já é errado. Porque nós não temos autoridade de Deus de espalhar erro de ninguém. Você não tem autoridade. É pecado quando nós espalhamos o erro de alguma pessoa. Falta de misericórdia, falta de amor, falta de compaixão e ainda por cima é um crime de alta traição contra o corpo de Cristo. Quando nós difamamos ou espalhamos os erros das outras pessoas, nós estamos traindo o próprio Senhor. O Senhor não nos chamou para julgar ou para espalhar e fazer propaganda dos erros de quem quer que seja. Não importa, irmão. Vamos supor que alguém ali cometeu um adultério horrível, comprovado, com todas as provas e tudo mais. Essa pessoa está errada? Está errada. Essa pessoa está em pecado? Está em pecado. Mas quem tem que tratar essa pessoa é o pastor da pessoa. Né? Primeiramente Deus e a pessoa que é líder sobre ele. Os outros que espalham estão todos em pecado. Toda pessoa que chega e vai espalhando quedas dos outros, isso é errado, irmãos. Isso difama o evangelho, isso difama a igreja, isso difama a vida das pessoas. A gente tem que entender que quem comete algum pecado, ele tem como pai o Senhor.
e mesmo errado, e mesmo sofrendo as consequências, e se essa pessoa for aos pés do Senhor e confessar o seu pecado, você acha que Deus não vai perdoar? Claro que vai perdoar. E se a gente vai espalhando um pecado já perdoado, vai espalhando para os outros, o que nós estamos fazendo? Estamos prejudicando a obra de Cristo, estamos prejudicando a vida das pessoas. E você tem que lembrar de um outro detalhe que talvez você não tenha se apercebido. Toda pessoa que comete um pecado, né, ela não está sozinha. Às vezes essa pessoa tem família, às vezes tem pai, tem mãe, tem filho, tem marido, tem esposa. Não é? E isso faz com que todas aquelas pessoas sejam prejudicadas pela difamação do pecado da pessoa. Não só pelo cometimento do pecado, mas também pela propaganda que se faz a respeito disso. Então tome muito cuidado. Nós estamos tratando aqui sobre a difamação, nós estamos tratando aqui sobre o forjar contendas, que é uma obra de Satanás, e isso também é uma obra de Satanás. Satanás é especialista em difamação, e quando falamos de difamação, você precisa entender, não é só inventar uma mentira, pode-se pegar um erro de alguém e fazer uma grande contenda. Não é verdade? Quando você começa a espalhar o erro das pessoas, você vai trazendo contenda, tá? Dentro do contexto de uma igreja, tá? Dentro do contexto de uma igreja, vamos supor que um membro cometeu um erro, tá? E esse erro foi só com uma outra pessoa. Deve-se trazer para a liderança? Deve sim. A liderança é a única pessoa. Isso não é fofoca, isso não é difamação, porque quem pode e quem tem autoridade e responsabilidade para tratar a vida de alguém que está errado é justamente a liderança. É justamente para isso que é levantado. O pastor, por exemplo, ele é levantado dentro da igreja para ser o governo da igreja e para tratar situações pontuais. Não se deve sair espalhando, mas muitas vezes em algumas igrejas alguém comete um pecado e vai passando de um para o outro, vai espalhando por todo mundo, e às vezes a última pessoa que sabe é a liderança da igreja. A única pessoa que deveria saber é justamente a liderança da igreja, porque é quem pode tratar, quem pode chamar para perto, quem pode orar, quem pode impor as mãos, quem pode realmente trazer aquela situação para que aquela pessoa seja consertada, seja restaurada e volte à comunhão, né? E ainda mais quando às vezes algumas das pessoas estão trabalhando dentro da igreja. Aí é que tem que estar realmente a liderança a par disso. Mas não fazer como alguns fazem, que é sair difamando e espalhando para muitas pessoas. Tem pessoas que também que têm um pensamento errado. Pensa que eu não quero difamar, então não vou falar para o pastor. Está errado. O pastor tem que saber. É ele quem vai tratar. Amém? Agora, os outros, o vizinho, familiar, papai, mamãe, todo mundo sabendo, isso aí é difamação. Isso aí está errado. Isso é pecado. Amém, queridos? E aí ele trata sobre essa questão no Salmo 140, um pedido de livramento diante de a difamação, diante do caluniador, diante daquele que tem sido usado por Satanás para fazer essas coisas. Com certeza Deus é justo juiz e ele vai livrar qualquer um que estiver diante dessa situação. Amém? Vamos para o Salmo 141. Salmo 141 diz assim: Senhor, a ti eu clamo. Dá-te pressa em me acudir, inclina os ouvidos à minha voz quando eu te invoco. Suba à tua presença a minha oração como incenso, e seja o erguer das minhas mãos como oferenda vespertina. Olha só que interessante aqui nesse versículo 3. Põe guarda, Senhor, na minha boca, e vigia a porta dos meus lábios. Não permitas que o meu coração se incline para o mal, para a prática da perversidade na companhia de homens que são malfeitores, e não coma eu das suas iguarias. Fira-me o rosto, e será isso mercê. Repreenda-me, e será como óleo que cobre a minha cabeça, a qual não há de rejeitá-lo. Continuarei a orar enquanto os perversos praticam a maldade. Os seus juízes serão precipitados, penha abaixo, mas ouvirão as minhas palavras que são agradáveis. Ainda que sejam espalhados os meus ossos à boca da sepultura, quando se lavra e sulca a terra, pois em ti, Senhor Deus, estão fitos os meus olhos, em ti confio, não desampares a minha alma. Guarda-me dos laços que me armaram e das armadilhas dos que praticam a iniquidade. Caiam os ímpios nas suas próprias redes, enquanto eu, neste meio tempo, me salvo incólume. Mais uma vez, esse salmo é quase um complemento do outro, né? Sendo que desta vez
ele fala que ele está colocando diante de Deus, versículo 2, diz: suba a tua presença, a minha oração como incenso, e seja o erguer das minhas mãos como uma oferenda repentina. Então é uma atitude de submissão diante de Deus, é uma atitude de louvor, de adoração, que isso agrada a Deus. Deus está à procura de verdadeiros adoradores, que o adorem em espírito e em verdade. Ó Pai, coloco diante de Ti a minha vida, é isso que ele está dizendo. E no versículo 3 ele diz: põe um guarda, Senhor, na minha boca, vigia a porta dos meus lábios, e não permita que o meu coração se incline para o mal, para a prática da perversidade, na companhia de homens que são malfeitores, e não coma eu das suas iguarias. Quais seriam as iguarias dos homens malfeitores? Aí nós estamos falando exatamente daquilo que nós tratamos no outro salmo. Fofoca, né? Veja bem, presta bem atenção no que ele está dizendo. Ponha um guarda na minha boca e vigia a porta dos meus lábios. Está claro que é o que ter cuidado com o que está falando. E no 4 ele diz assim: não permitas que o meu coração se incline, ou seja, eu dê ouvido à armadilha para eu ter que falar algo, né? Para a prática da perversidade na companhia de homens que são malfeitores, e não coma eu das suas iguarias. Quais seriam as iguarias? Aquelas ciladas que são colocadas muitas vezes para que você fale a respeito de uma situação, né, de outras pessoas. Claramente o Salmo está tratando aqui sobre fofoca. Tome muito cuidado, irmãos, o que você deve fazer quando alguém disser uma coisa como essa. E fulano, e Beltrano. O ideal é você ficar calado. Não diga nada. Mude de assunto. Não coma dessas iguarias, porque quando você fisgar essa isca, você ficou enredado. E como eu disse aqui no Salmo anterior, é um pecado terrível. Quando a gente espalha a consequência dos outros, as coisas dos outros, a gente comete pecado. Presta atenção, a Bíblia diz sobre escândalos, né? Vamos falar sobre um caso bem, assim, uma posição sobre um caso que seja um escândalo. Jesus disse: olha, ai daquele pelo qual vem os escândalos. Seria melhor pegar uma pedra de mó e lançar no mar, do que fazer um desses meus pequeninos cair. E ele está citando ali as crianças, né? Bom, mas a questão é um escândalo que vai fazer pessoas, crianças, novos convertidos, serem desviados por causa desse escândalo. Presta atenção. Se alguém comete um erro muito grande, né? Um erro, um adultério, um roubo, alguma coisa desse tipo, isso é um escândalo, concorda? E cumpre-se essa palavra. Agora, eu te digo, e se essa pessoa confessa o seu pecado, está pura ou puro diante do Senhor, e aqueles que estão espalhando essa conversa, o que é que acontece com eles? Está muito óbvio, como a Bíblia diz que se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Aquele que confessa o seu pecado, diante do Senhor, em consagração, entregando diante dele e decidindo, como diz a Bíblia, aquele que confessa seu pecado e os deixa, alcançará misericórdia. E deixando, alcançou misericórdia, mesmo que aquele pecado tenha alguma consequência sobre a vida dele ou dela, mas confessou, Deus teve misericórdia. Mas quando alguém pega esse erro e sai espalhando, aí a pedra de mó, como diz o Senhor Jesus, seria melhor lançar essa pedra de mó por aquele que vem o escândalo. Deixou de vir o escândalo por aquele que cometeu o adultério, como eu disse, e agora quem está sendo aquele que está trazendo o escândalo é aquele que está difamando. É sério isso? Algumas pessoas pensam que essa advertência é só para aquele que fez ou aquela que fez o erro, mas essa advertência cabe para aquele que está trazendo o escândalo, aquele que está aviltando o escândalo, para aquele que está disseminando o escândalo. Por quê? Porque esse escândalo não só faz mal para aquele que comete, como faz mal para todo o corpo de Cristo. É muito sério isso, né? Então, pecado confessado é pecado extinguido. Pecado espalhado é pecado praticado. Eu vou dizer de novo. Pecado confessado é pecado extinto. Pecado espalhado é um pecado praticado. Ok? Pecado confessado é um pecado extinto. Pecado divulgado é um pecado praticado. Isso é muito sério, eu estou batendo muito nessa tecla porque o Salmo 140 e o Salmo 141 fala sobre difamação, o Salmo 141 fala sobre pôr um guarda na boca e não cair na cilada de falar
para os outros, tá? E aí ele diz no versículo 8, no final, o versículo 8 diz: pois em ti, Senhor, estão fitos os meus olhos, em ti confio e não desampares a minha alma. Ele está trazendo aqui a menção que confia no Senhor. Confia no Senhor de todo o teu coração. Confia toda a tua vida, confia tudo e Ele vai cuidar de você. E no versículo 9 ele diz: guarda-me dos laços que me armaram e das armadilhas do que praticam a iniquidade. O Senhor é fiel. O Senhor é justo, o Senhor guardará a tua vida, guardará a tua entrada, guardará a tua saída. O Senhor é bom, Ele tem prazer em fazer o bem, porque Ele é bom. Tiago capítulo 1 diz que Ele é bom e não há sombra de variação, porque segundo o seu querer, Ele nos criou como que primícias das suas criaturas. Nós somos criados como que primícias. Ele nos ama, Ele te ama, Ele guardará a tua vida. Confia de todo o coração no Senhor. Não te estribas no teu próprio entendimento. Ele vai guardar você, Ele vai mudar a tua história. Ele vai mudar a tua situação. O futuro que Ele tem para a tua vida é muito melhor do que o passado e do que o presente. Porque Deus tem uma boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Mas lembra, esse mesmo trecho que fala sobre a boa, perfeita e agradável vontade de Deus, é Romanos capítulo 12, no versículo 1 e 2, e diz assim, no 1 ele diz: rogo, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresentei os vossos corpos como sacrifício santo e agradável a Deus, que é o vosso culto lógico. A palavra original é lógica, o culto racional. É um culto que tem a ver com as tuas próprias faculdades mentais, é algo que é óbvio, apresentar o teu corpo santo diante de Deus. E no 2 diz assim: e não pegue a forma deste mundo. Não vos conformeis com esse século significa não pegue a forma deste mundo, mas transformai-vos, através da renovação da vossa mente, para que possais entender qual é a boa, perfeita, para que possais experimentar, melhor dizendo, qual é a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Quando é que nós experimentamos a boa, perfeita e agradável vontade de Deus? Quando mudamos a nossa mentalidade. E eu sei que nós estamos aqui terminando o Salmo, mas já que nós falamos até o Salmo 141 e praticamente terminamos, eu quero dizer o que está escrito lá em Romanos, no capítulo 8, que alguns não se apercebem disso. Estou falando também sobre a renovação da mente, para experimentar essa boa, perfeita e agradável vontade de Deus. E em Romanos, no capítulo 8, diz assim: agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito, porque a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus te livrou da lei do pecado e da morte. No versículo 5 diz assim: porque a mentalidade para a carne... Aliás, porque os que se inclinam para a carne cogitam das coisas da carne, mas os que se inclinam para o Espírito, das coisas do Espírito. Aí ele diz aqui no versículo 6, porque a mentalidade da carne dá para a morte, mas a mentalidade do Espírito para a vida e paz. Por isso, a mentalidade da carne é inimizade contra Deus, porque não está sujeita à lei de Deus, nem mesmo pode estar. Porquanto os que estão na carne não podem agradar a Deus. Nós, porém, não estamos na carne, mas no Espírito, se de fato o Espírito de Deus habita em vós. E se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Você nasceu de novo, você não deve se inclinar para uma mentalidade carnal. A mentalidade do Espírito é a forma de pensar conforme o Espírito. E essa forma de pensar conforme o Espírito é a forma de pensar em justiça de Deus. É a forma de pensar praticando as boas obras. É a forma de pensar de andar no fruto do Espírito. É a forma de pensar renovando a mente segundo a palavra de Deus. Amém? Nós lemos hoje o Salmo 139, o Salmo 140 e o Salmo 141 dos Salmos da Fé. Amém? O nosso propósito é de 150 salmos, né? Já faz alguns meses que nós estamos aqui com os Salmos da Fé. Está pertinho agora, né? Terminamos o Salmo 141, então eu acredito que dentro de mais 2 lives a gente termina esses Salmos da Fé, mas vamos continuar com as nossas lives, mas não será mais agora Salmos da Fé, mas outra direção que temos da parte de Deus. Amém? Sejam abençoados praticando essa palavra de Deus. Amém?